que outro colega deverá usufruir da vantagem desse serviço, porque eu não devo usufruir de vantagens dos meus pareceres. Então, um colega, vamos dar um exemplo. Encontrei na garagem um pilar com alta corrosão. Então, está lá recomendando a reparação, etc. Um outro colega vai reparar aquele pilar, que, aliás, eu nem indico. Perfeito. Eu nem indico, porque eu não quero vínculo nenhum com a consequência do meu parecer. Isso é um ponto de vista pessoal, tá? Se um outro colega vai entrar e vai fazer o reparo daquele pilar, esse colega faz o laudo complementar. Ele faz um relatório do serviço que ele fez, como fez, e complementa. Acabou. Ele passa a ser responsável por aquele reparo. Eu não vou fiscalizar, eu não vou ficar fiscalizando todas as exigências que eu fizer. Eu já expliquei para o edifício, olha, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Ok, boa sorte. Qualquer dúvida podem me perguntar. Mas até que ponto a lei... A legislação obriga que a edificação a fazer o reparo vai fazer com um profissional legalmente habilitado e especializado. Esse profissional legalmente habilitado e especializado, ele vai fazer o reparo dele, vai fazer o relatório dele, assinou, acabou. Encerrou aí o procedimento todo que se deseja com a legislação. Não precisa ser o próprio. Não, perfeito, porque enquanto não existia esse decreto-lei, já emiti laudo, um exemplo bem clássico, um condomínio na Barra da Tijuca, Sernambetiba, acho que não tem problema citar o nome, porque se tornou público, Village Oceanic. Séculos atrás, eles pediram lá, tal, porque estavam na dúvida lá o negócio. Foi condenado 3 pilares por causa da esbeltez. E ele desceu. Exatamente. Eu fui relator desse acidente. Do acidente. Pois é, antes disso aí, eu tinha passado... Bom, aí o que acontece? Você vai e diz, olha, precisa disso, isso e aquilo. Chegou lá, um curioso, não sei nem como... no Zé das Couves, vamos colocar assim, e achou que, por bem, tirar o invólucro dos 3 pilares, deixou no osso. Quando ele deixou no osso, bum, veio toda a laje abaixo. Antes, você não tinha uma lei que dizia que você tinha que estar acompanhando o que você condenou. Nesse decreto, particularmente na letra C, né, do anexo único, ele deixa você tão responsável quanto o da emissão da RT. Aí é que está, onde tinha prometido hoje, até vi alguém da parte jurídica e tal, para dizer como é que a gente faria no contrato para sair disso, se existe uma forma... Não. Você é responsável pelo relatório e parecer que você assinou. Parou ali. Você é responsável, e tem mais. É porque, pela legislação, você estaria responsável por 5 anos. Na realidade, você tem uma responsabilidade maior. Sim, 10 anos por causa da Código Civil. Exatamente. Né? É pela teoria 10 da culpa. anos, Então, o que ocorre é o seguinte, você é responsável somente pelo seu relatório e parecer. Mas no seu relatório, você não pode isso. ser omissa e nem falsear, só isso. Olha, olha só complementando, Magda, é o seguinte, não, peraí, só um momento. Eu queria só dizer o seguinte, não, eu sei, olha, é o seguinte, a responsabilidade, por exemplo, pelo projeto, normalmente é do PRPA, né? Profissional responsável pela autoria de um projeto. Certo. E ele recolhe ele faz um recolhimento ao conselho só sob essa responsabilidade. Agora, você pode ser o autor do projeto, como você pode ser também o responsável pela execução da obra, que é o PREL. Aí você vai recolher uma coisa qualquer, que eu não sei o que é, porque eu não sou do conselho, que vai dizer que você é responsável por isso, por aquilo outro. Se você disser que você é responsável pelo mundo e assinar isso, você vai botar a sua cabeça na guilhotina. Perfeito. Agora, você é responsável só por um laudo, o LTPV.
Pois é, para ser responsável só por isso, nessa letra C tinha que ser igual à letra D. A letra D diz assim, que eu tenho a possibilidade, né, de comunicar um novo laudo, um laudo de revistoria. Isso então, eu deveria dizer assim também, eu teria a possibilidade de elaborar o laudo do projeto. A possibilidade é que você pode ou não, vai depender do seu contratante, né? Se ele no item seguinte, ele colocou a palavra possibilidade, ou seja, pode ou não, e no item anterior ele não colocou, salvo melhor juízo... Peraí. Olha só, podia passar novamente o slide do Silvio, que você vai ver. A relação ali está bem clara e bem simples. Não, tá aqui... A possibilidade de você ser contratado para complementar qualquer coisa é uma. Perfeito. Possibilidade de talvez. Perfeito. A possibilidade, isso é dada no item C, no item D. O item mas C aí é fazer o negócio. Agora, aqui não coloca possibilidade, diz que você vai fazer o projeto e que está claro aqui no decreto. É uma palavrinha fora do lugar. Se ele tivesse colocado no item C também a possibilidade de acompanhar a obra, a possibilidade de fazer o projeto, significaria que você poderia ou não. Não, mas olha só, essa relação é particular. Isso daí você não está fazendo contrato com decreto, tá? Não vamos confundir as coisas. Perfeito. Olha só, quem te contrata é o síndico. Olha só, a coisa é bem clara. Quem regula, você, quando recolhe uma RT ou uma RRT, o conselho, lá no seu painel, diz claramente, você vai fazer um parecer técnico. É isso que você vai elaborar. Eu entendo como laudo de vistoria o que é um parecer técnico. Ou seja, você vai fazer uma análise conclusiva daquilo que você viu. Não, é isso só. Agora, não vamos confundir situações de serviços paralelos que serão executados, porque eu não sei nem se eles serão da sua competência ou não. Eu posso chegar e ver um elevador muito ruim e eu posso achar que eu posso condenar esse elevador. Né? Agora, isso não quer dizer que eu tenha que fazer a abrangência da responsabilidade disso, entendeu? Eu acho que está bem claro quando você diz assim, olha, eu te contrato para isso, não te contratei para isso. Você no contrato, você tem que definir claramente o que você vai fazer. E quando assinar a RT, aliás, eu queria falar uma coisa com relação a RRT e ART e tal. Isso daí da época que eu exerci a profissão antes de passar para a parte do poder público, tem o seguinte, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Eu tive um problema aí com um camarada, aliás, não fui nem eu, foi um colega, que o cara não queria pagar o serviço que o sujeito executou e eu não tinha parte nisso não, mas por um acaso eu já me envolvi nisso aí. E tem o seguinte, quando você celebra uma RRT ou uma ART e a pessoa não te remunera e você cumpre o serviço, isso é uma ação trabalhista, tá certo? Isso daí não depende de... A causa trabalhista, você não precisa entrar com ação civil, não. Você vai direto ao Ministério do Trabalho e faz a queixa. Agora, se você não recolhe isso, aí você fica à mercê e ao sabor da pancada, né? Você vai tomar pancada do mercado. Então, o cuidado em se elaborar o laudo e se contemplar o recolhimento ao Conselho é justamente isso. Olha, lembre sempre disso. O fato e a lei, sabe? Recolha a RRT, diga lá tudo que você está sendo responsável. O que você não contemplou ali é porque você não tem que responder por aquilo, está me entendendo? Então, se você coloca lá, não, eu vou elaborar um parecer recolhido ao conselho tal. Se der algum problema, você chama o conselho e diz, olha só, eu fiz isso aqui está meu laudo. Eu vi a parte comum do prédio, eu vi até a parte de baixa tensão, eu vi... E eu não sei lá que o elevador precisa ser feito alguma coisa. Sei lá, você viu que o elevador estava desnivelado. Entendeu como é que é? O elevador você ouviu que estava raspando por algum momento. Você pode dizer isso e recomendar que seja feita uma coisa mais cuidadosa. O que é que você está cuidando? Você está cuidando para quê? Está fazendo justamente o que a autovistoria se propõe. A defesa da cidade e dos seus cidadãos. Isso é o mais importante, sabe?
Eu, no meu trabalho diário, eu sou colega de vocês. Eu estou do outro lado da situação, mas entendam bem, eu todo dia... As pessoas me dizem assim, você... O que você acha aqui que o cara não está atendendo isso aqui? Multa. Tasca a multa nele. Se ele não atende, multa, vai lá, recomenda a interdição, entendeu? A Defesa Civil interdita. Eu não tenho mais poder do que ninguém, não. Eu só faço aquilo que me é determinado pela lei. Dê-me o fato, toma a lei. Se você de fato não cumpre, eu vou ser obrigado a multar você, é a minha função. Vocês entenderam? Eu não multo porque eu quero, não multo por prazer, não é nada disso. Eu multo para que aquele cara cumpra, para que o outro, porque a multa vai bater em Pedro, Paulo, Joaquim, José. Tem casos aí até houve um caso de um profissional que infelizmente chegou lá e falou, porque você está me exigindo isso, aquilo, outro, porque um colega verificou que ele, ao invés de verificar a marquise, ele fez o seguinte, ele fez um projeto de uma marquise que já existia há 60 anos, botou um aço que foi produzido a menos de 20, quer dizer, naquela época não tinha aquele aço, ele calculou tudo desse jeito e entrega na mão de um especialista do assunto, que não foi nem eu, porque eu nem verifico, nem faço mais cálculo, porque tem uma equipe bem competente para isso. Então, o que acontece? Houve isso daí, você quando lê uma situação dessa, isso, no mínimo, é uma falsidade ideológica, tá? E o camarada foi lá e disse, não, porque eu vim, porque através da irmã do ex-prefeito, né? Que eu vim lá, que a irmã do ex-prefeito me mandou aqui, eu falei, olha, tudo bem, só que tem o seguinte, eu sou concursado e não foi a irmã do ex-prefeito, nem o prefeito quem fez o concurso. Eu entrei aqui assim e tem o seguinte, ou você cumpre ou então você vai lá e pede para o prefeito resolver, que eu tinha certeza que o prefeito não ia meter a mão nisso. Nem juiz mete, como é que o prefeito vai meter? Eu nunca vi um juiz chegar e dizer assim, olha, isso aqui é assinado pelos técnicos da prefeitura ou assinado por um técnico qualquer, eu não vou cumprir isso porque... Sabe, foi dessa forma com o Palace 2, né? Vocês viram aí, em 15 minutos o juiz mandou o prédio para baixo, falou, esses técnicos aqui da prefeitura estão assinando, bota isso no chão e acabou. Depois vê como é que vai receber, se o senhor acha que tem direito. Então é isso. Num encontro que inclusive o Antero fez aí no passado de membros do Poder Jurídico, né, do Judiciário e técnicos da engenharia e da arquitetura, foi o Capanema que esteve lá e disse claramente, olha, 99% de uma ação que tem uma perícia técnica, uma coisa dessa natureza, a decisão judicial da culpabilidade é aquilo ali. 1% é juízo de valor. Então vocês vejam como é que a complexidade da coisa se torna tamanha por causa de 1%. Quer dizer, o juiz vai decidir, o valor é esse, mas o laudo pericial ou a perícia em si é o que vai determinar a culpabilidade. Agora eu queria passar a palavra ali ao colega. Boa noite a todos. Sou engenheiro mecânico, também bacharel em Direito, e o que me atendeu, que eu tenho essa visão e achei, lendo já a lei estadual, a lei municipal, também observando a lei municipal de Niterói, que na verdade a de Niterói, que está sendo regulamentada, inclusive, ela vai ter serviços que não atende à lei estadual, ela está sendo menos abrangente que a lei estadual. Agora, o que me chamou a atenção, que está sendo colocado aqui, não estou entendendo as colocações, que está contrário ao texto de lei, que fala aqui no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º, fala que é o seguinte: o laudo contará da identificação do imóvel, do seu responsável, a metodologia utilizada, não é só uma vistoria, ele vai exigir uma metodologia, a lei está falando metodologia, está exigindo uma metodologia para você aplicar e garantir, as informações de anomalias, características, prováveis causas, ou seja, não é só verificar, tem que indicar as prováveis causas, tá? Prazo dentro do qual serão garantidas as condições de segurança. O verbo é garantir. Aqui o verbo não está vistoriar, está garantir.
O garantir é diferente de vistoriar. Legalmente, se bater na mão do juiz, ele colocar garantir, olha, você tinha que garantir, não é vistoriar. Garantir é certificar. Você coloca o seu, aí ele continua, garantir as condições de segurança e estabilidade, sendo o caso as medidas reparadoras. Então ele exige, caso não esteja, você vai ter que elaborar um projeto de recuperação ou indicar um projeto de recuperação disso. Isso é um inciso coisa. E aí ele ou preventivas necessárias. O que é preventivas necessárias? Escoramento, isolamento. Ele fala, a lei estadual que deu origem às leis municipais, os decretos, ele não fala em nenhum momento que é só vistoria, ele fala garantia. O fato que se está fazendo essa autovistoria não é nada, é muito comum. Se você vai analisar em outras áreas, na medicina, o médico há mais de 60 anos, toda vez que tem uma doença grave, ele era obrigado a notificar o Ministério da Saúde. Então essa metodologia de utilizar profissionais de outras áreas para identificar, informar o órgão público de uma anomalia que pode gerar riscos públicos, é comum na legislação brasileira, não é nada de anormal. A situação aqui é que, pelo que está aqui, pelo texto de lei, é bem diferente. Você vai garantir, você tem que dar metodologia, tem que informar como que você chegou àquele resultado e fundamentar por que você jogou aquilo, e você vai ser garantidor. E o método que foi. Que também não é nada de anormal. Na engenharia mecânica, você tem certificação de plataforma, certificação de soldagem. Isso é muito comum e antigo. Você não coloca um navio no porto, na água, sem uma certificação seguradora. E tem outros fatos paralelos. Por exemplo, uma seguradora que você não realizar esse laudo, no momento que você não cumpriu esse laudo de vistoria, você não está cumprindo a manutenção correta. Aconteceu um sinistro, ele não paga. É motivo legal, contratual, para ele não pagar o seguro ao prédio. Então não é uma vistoria. Não é. Na hora, isso aqui, a lei é uma lei formal. Toda lei formal, ela tem que preencher todos os requisitos da sua formalidade para ter em si. Esse laudo aqui, pelo que a lei está, é uma lei formal. Né? Não se pode, eu não sei. Agora, eu queria saber da Antero, também qual a visão da prefeitura, se seria realmente pelo texto de lei. Eu não entendo diferente de vocês, que não é uma vistoria, é uma certificação. E a responsabilidade e o custo disso é completamente diferente. É Ronaldo, né? Rubens. A lei reflete o remédio de anseios da sociedade.